Vamos falar hoje de uma coisa fascinante, mas que também pode ser bem preocupante e que está lá no centro da inteligência artificial, o viés de confirmação. Uma pesquisa bem recente mergulhou fundo para entender como as IAs podem acabar só repetindo aquilo que a gente já acredita. Pois é, a pergunta é essa, né? Quem usa assistente de IA com frequência já deve ter tido essa sensação. A gente faz uma pergunta já com uma ideia na cabeça e, de repente, a resposta vem e parece que confirma exatamente o nosso palpite. Mas aí fica a dúvida. Isso é de propósito, é uma função ou é um defeito mesmo? Bom, então vamos lá. O que é isso, afinal? O tal do viés de confirmação é basicamente um atalho do nosso cérebro. Todo mundo tem isso, tá? É aquela mania, sabe, de prestar mais atenção no que confirma o que a gente já pensa e meio que ignorar tudo que vai contra. A gente filtra as coisas. Isso é super comum no ser humano, já foi estudado à besta. Só que aí a coisa fica séria. Porque assim, no dia a dia, para coisas sem muita importância, até que tudo bem. Mas e na área da saúde? Ali onde uma decisão errada pode custar muito caro, uma IA que só confirma uma ideia incorreta é um perigo gigantesco. Pode levar a um diagnóstico errado, a um tratamento que não funciona, ou pior, a espalhar desinformação por aí. Tá, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como é que se testa uma máquina para ver se ela tem um viés que é tão humano? Pois é, um grupo de pesquisadores foi lá e bolou um experimento super inteligente para descobrir exatamente isso. Vamos dar uma olhada em como eles fizeram para colocar a IA no banco dos réus, digamos assim. O objetivo da pesquisa era bem direto ao ponto. Eles não queriam só saber se o viés de confirmação existe ou não nas IAs. A ideia era descobrir o quanto isso acontece e, principalmente, por que acontece. E olha, o método que eles usaram foi super rigoroso, bem pensado mesmo. Não foi qualquer pergunta, não. Primeiro, criaram 52 perguntas sobre saúde, todas com uma pegadinha. A premissa estava errada, mas parecia vir de uma fonte confiável. Depois, uma junta de médicos checou tudo. E aí, para deixar a armadilha perfeita, eles chamaram linguistas para refinar o texto para que as perguntas realmente induzissem a IA ao erro de um jeito bem sutil. E com tudo pronto, eles testaram isso em 10 dos modelos de IA mais famosos que a gente tem por aí. E aí, depois desse trabalho todo, qual foi o resultado? Bom, o que eles descobriram foi surpreendente, porque ficou claro que cada IA lida com isso de um jeito muito, mas muito diferente. Mas antes da gente pular para os números, é super importante entender o que eles estavam medindo. Essa tal de taxa de erro não é um defeito de programação, tá? É simplesmente a porcentagem de vezes que a IA concordou com uma pergunta que tinha uma informação falsa. Quantas vezes ela caiu na pegadinha. Ou seja, é uma medida do quão fácil é levar essa IA a cometer esse erro. E esse gráfico aqui mostra tudo de forma bem clara. Dá uma olhada na diferença brutal entre os modelos. De um lado, tem modelos com taxas de erro lá em cima, passando de 60%. Do outro, alguns que se saíram bem melhor, com taxas abaixo de 20%. Isso prova que, quando o assunto é resistir a esse tipo de viés, cada IA é um caso diferente. Para a gente ter uma ideia do tamanho do abismo, vamos focar nos dois extremos, o que se saiu pior e o que se saiu melhor. Quem ficou na lanterna foi o GPT-4o, um dos mais famosos por aí. E na ponta de cima, como mais resistente, ficou o Claude 3.7. Agora se prepara para esse número, 67,31%. Isso é muita coisa. É uma taxa de erro altíssima. O que isso quer dizer? Que em mais de 2/3 das vezes que o GPT-4o recebeu uma pergunta enviesada e incorreta sobre saúde, ele foi lá e concordou. Simplesmente aceitou a premissa falsa. Agora olha o contraste. O Claude 3.7 ficou com só 15,38%. A diferença é de mais de 50 pontos percentuais. É um abismo. Claro, 15% ainda não é zero, não é perfeito. Mas isso prova que é possível sim construir modelos bem mais fortes contra esse tipo de problema. Ok, a gente viu os números, mas a grande questão é, por quê? Por que isso acontece? De onde vem essa mania que algumas IAs têm de funcionar como um eco, repetindo o que a gente diz, mesmo que esteja totalmente errado? A pesquisa sugere algumas possíveis razões para isso. E elas estão lá na raiz, na forma como esses modelos são feitos e treinados. Os pesquisadores levantaram 3 suspeitos principais. O primeiro, e talvez o mais óbvio, são os dados. A IA aprende lendo uma quantidade absurda de textos da internet que, a gente sabe, está lotada com os nossos próprios vieses. O segundo é a própria arquitetura do modelo, a tal da Transformer. Às vezes, ela pode dar mais importância para o jeito que a pergunta foi feita do que para checar se a informação está correta. E por último, o ajuste fino.
As instruções finais que a IA recebe que, sem querer, podem incentivar um comportamento de concordar mais, sabe? No fim das contas, é quase como se a gente estivesse olhando num espelho. O eco que a gente ouve vindo da máquina é, em grande parte, o eco da nossa própria voz. A IA aprende com tudo que a humanidade já produziu de texto, e isso inclui não só as coisas geniais, mas também os nossos erros, nossos preconceitos, nossas falhas. Beleza, já entendemos o problema, de onde ele pode vir, mas e aí? O que isso significa na prática, para quem usa IA todo dia? O que a gente leva disso? E aqui tem um ponto que é crucial. Nós humanos podemos parar, refletir e pensar, opa, acho que estou sendo tendencioso aqui. A gente pode tentar mudar. Uma IA não consegue fazer isso sozinha. Para consertar o viés numa IA, alguém precisa ir lá e mexer no código, ajustar os dados. É uma intervenção técnica direta. E essa frase aqui do estudo talvez seja a lição mais valiosa de todas. Não é porque um modelo de IA é o mais popular ou o maior que ele é necessariamente o mais confiável. O que realmente importa é a qualidade do processo de criação dele. Como os dados foram escolhidos, como ele foi treinado, é isso que faz a diferença. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem grande para pensar, né? Se a gente está construindo essas IAs, usando como base o nosso próprio conhecimento, que a gente sabe que é cheio de falhas, será que um dia a gente vai conseguir criar uma IA que seja de fato objetiva? Ou ela sempre vai ser um reflexo de quem nós somos? Acho que essa é uma resposta que ainda está sendo escrita.